Então, eu vou falar sobre cura e libertação. E vou aproveitar o episódio que aconteceu durante a Santa Missa para introduzir este tema. Primeira coisa, ouçam com atenção. Primeira coisa, não julguemos. Não julguemos. Porque, eu não estou a dizer que é o vosso caso, mas às vezes pode haver a tendência de, quando nós vemos uma situação destas, de olhar para aquela pessoa e pensar o que é que aquela pessoa terá feito. Não julguemos, porque nós não sabemos as circunstâncias e muitas vezes Deus permite que estas coisas aconteçam porque Ele entende que sim, por uma razão. Portanto, essa é a primeira coisa, não julguemos. E olhemos para os irmãos que são atormentados desta forma pelo demónio, porque o que estava ali é o demónio, para olharmos para eles com muito amor e caridade. Ok? Esta é a primeira coisa. Depois, não ter medo. Quem tem a consciência limpa, quem está minimamente em estado de graça, quem ama a Jesus e a Maria, não tem de ter medo de nada. Só tem que ter medo de uma coisa. Um pavor de fazer transpirar. Sabem do que é? A Claudina disse que era do marido. Estou tramado. Do que eu tenho que ter um pavor enorme é dos meus pecados. Porquê? Porque estas coisas não se contagiam. O pecado, por outro lado, às vezes contagia, se a gente andar com más companhias e tivermos maus exemplos, certo? Pronto. Portanto, não há que ter medo, são coisas que acontecem e eu pessoalmente dou graças a Deus por ter acontecido o que aconteceu, porque lembram-se que hoje de manhã, quando eu falei um bocadinho sobre estas coisas, se calhar alguns de vós podiam ter pensado assim, lá está ele, não é tanto assim. Mas quando a gente vê, eu há bocado estava a falar com uns irmãos nossos e eles disseram-me, Sr. Arnaldo, eu já tinha ouvido falar destas coisas, mas ver é outra coisa. Pois é. Portanto, para mim foi como que um pontapé nas costas, conforme eu vos contei, quando eu vi a primeira manifestação num retiro, em que eu comecei a pôr as minhas barbas de molho. Ainda não tinha barbas na altura, mas comecei, enfim, de uma maneira alegórica, a pôr as barbas de molho. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que aquilo que nos é dito pela Bíblia, pela Igreja, pelo Catecismo, há 2000 anos, é verdade. Os anjos existem, a realidade angélica não é uma figura de história, de estilo, para nós contarmos histórias de adormecer às criancinhas. Veio o anjinho, bateu as asas, fez assim um pozinho. Os anjos são seres criados por Deus, conforme está descrito na Bíblia, que foram criados antes de nós, são seres que não têm corpo, são puro espírito e têm determinadas faculdades que nós não temos, têm faculdades superiores. E como tudo o que é criado por Deus, foram criados bons, mas foram criados também com livre vontade, não foram criados escravos, conforme eu e vocês fomos criados com a nossa livre vontade. E isso é um bem que muitos de nós não nos apercebemos o valor que tem. Reparem que Deus mantém cada um de nós na ponta do seu dedo. Algum de vocês pode dar-me garantidamente que amanhã ainda está aqui? Eu não posso. E não é obra do acaso. Se Deus decidir chamar o Arnaldo esta noite, paciência. Não é? Espere ir para o céu logo. Não é? Portanto, é importante que eu tenha esta consciência da nossa liberdade. Deus não nos obriga a nada. Deus dá-nos mandamentos. Mas eu, Arnaldo, posso ser um demónio ou um santo. Eu posso me tornar um demónio, por exemplo,
Judas transformou-se num verdadeiro demónio. São Pedro, que negou Jesus, mas porque acreditou, se arrependeu profundamente. Judas arrependeu-se, mas não acreditou na misericórdia divina. Pedro arrependeu-se e acreditou na misericórdia divina. Inclusive há místicos que dizem que Pedro chorou tanto que ficou com rugas na cara das suas lágrimas. Portanto, os anjos existem. E conforme é relatado na Bíblia, quando Deus mostrou, e isto também mostrado pelos místicos, quando Deus mostrou aos anjos o plano que tinha, que o seu Filho unigênito iria encarnar num ser humano e que os anjos nos iriam servir. Vocês sabem que os anjos nos servem? Sabem? Sim ou não? Cada um de nós tem um anjo da guarda. Pronto. Lúcifer, que quer dizer o portador da luz, era o anjo mais belo, mais poderoso, mais próximo de Deus, revoltou-se. E disse a famosa frase, não servirei. E arrastou consigo, conforme está na Escritura, 1/3 das estrelas do céu. O que é que isto quer dizer? 1/3 dos anjos. Esses anjos que se revoltaram contra Deus são o que nós designamos como demónios, os anjos maus, os anjos caídos. Ora bem, tudo isto é muito bonito, mas pode ser, Sr. Arnaldo, uma figura de estilo. Enfim, é uma linguagem para a gente poder entender o mal. Até como, infelizmente, hoje, algumas pessoas dentro da Igreja Católica, e algumas delas com responsabilidade, infelizmente, dizem que isto é uma ideia medieval e que o mal está dentro de nós e, portanto, que não existe um ser. E eu leio-vos, olha, na oração de libertação que eu rezo pelas pessoas e que é rezada antes de cada exorcismo, porque quando é feito um exorcismo, primeiro é rezada esta oração e depois é que é feito o exorcismo maior pelo padre exorcista. Aleluia! Já passou? E então é assim, qual é a explicação que é dada? Antes de se rezar esta oração, diz assim, o Senhor Jesus, na última petição do Pai Nosso, exorta todos os seus discípulos a pedir continuamente ao Pai do céu a libertação do mal. Como é que nós acabamos o Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Explicando o sentido desta última petição da oração do Senhor, o Catecismo da Igreja Católica afirma que, nesta petição, portanto, quando nós pedimos, o mal não é uma abstração, não é uma coisa assim no ar, um sentimento, mas designa uma pessoa. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, que quer dizer diabolos, é aquele que separa, ou que se atravessa no desígnio de Deus. E na sua obra de salvação, realizada em Cristo, ao pedirmos para ser libertos do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais é o autor, o instigador. Esta oração de libertação que se segue pede ao nosso Pai do céu a libertação do maligno e de todos os males dos quais é autor e instigador. Pode ser rezada pedindo a Deus a libertação do influxo diabólico para si próprio, intercedendo por uma pessoa. E o que é que isto... Vocês podem perguntar ao Sr. Ronaldo, o que é que isso tem a ver comigo? Que eu saiba, eu não estou possesso, não estou possessa. Eu vou-vos contar um segredo. De certa forma, cada pessoa que está nesta sala, incluindo eu próprio, estamos um pouco possessos. Ai, mãe, agora é que foi. Então, digam-me lá uma coisa. Há aqui alguém que tenha deixado de pecar? Meu querido, minha querida, se pecas, o diabo ainda tem algum poder sobre ti. A Bíblia diz-nos, santificai-vos hoje e o diabo fugirá de vós amanhã. Portanto, voltando à pergunta que eu fiz, o que é que isto tem a ver comigo? O que isto tem a ver contigo é,
tem cuidado com a tua vida e com as decisões que tomas e a maneira como tu olhas para estas coisas, porque isto existe. O inferno não é uma construção de retórica. O inferno existe. O julgamento no fim da nossa vida existe. E nesse julgamento há uma decisão. E essa decisão pode nos levar à alegria eterna, que não acaba junto de Deus, ou à tristeza e sofrimento eternos junto de uma farrico, no grelhador. Amém? Amém? Pronto. E obviamente que eu lido com isto todos os dias. Foi um ministério que eu não fui à procura, foi o Senhor que me trouxe. E eu vejo, por exemplo, uma coisa, nas manifestações, os demónios têm ódio puro. Eu já ouvi dezenas, centenas, para não dizer milhares de vezes, ela é minha, ele é meu, não saio, eu vou-te matar, eu vou-te matar, eu vou-te matar. A própria Bíblia diz-nos, ele é assassino desde o início, veio para matar e destruir. Pronto, Sr. Ronaldo, a gente já percebeu, o demónio existe. Então, e depois? E depois nós temos que nos acautelar com o ocultismo, a superstição, a nova era, todas estas coisas que estão à volta e que hoje estão muito na moda e que, infelizmente, os maiores clientes destas práticas são os batizados e muitos deles que até vão à missa, mas depois, como se costuma dizer em bom português, quando a porca torce o rabo, eu vou ali à senhora, ou vou à cartomante, ou vou ao centro espírita, ou vou à médium. Mas não vou à igreja e não me entrego nas mãos de Deus, subjugando a minha vida e a minha vontade e as circunstâncias da minha vida nas mãos de Deus. Não. Eu quero o problema resolvido. E, portanto, vocês sabem o que é que acontece nesses sítios. Eu vou-vos fazer uma pergunta para vocês perceberem. Quem aqui está, e há várias pessoas que eu sei que aqui estão, que já foram a esses sítios, sabem qual é a única coisa que nesses sítios nunca nos dizem para fazer? Por que será? Porque a confissão exige, em primeiro lugar, consciência do pecado. Primeiro eu tenho que considerar que existe pecado. Ora, para haver pecado, eu tive que ir contra algumas normas. Eu, para isso, tenho que ser humilde. Portanto, eu não regulo a minha vida, o colocar para mim, o que eu quero, mas eu tenho que morder a língua, baixar a cabeça e subjugar a minha vida e a minha vontade à vontade de Deus. Fazendo coisas que eu não me apetece nada fazer, por exemplo, de inverno, quando está a chover e frio lá fora, eu tenho que me levantar para ir à missa, que não me apetece nada, mas vou. Por amor a Deus e para meu bem, sobretudo. E não fazendo às vezes coisas que eu acho boas e que me apetece e que às vezes digo até qual é o mal. Porque eu me exponho a graves riscos espirituais. E quando cada um de nós vai ao centro espírita, à senhora que faz rezas, as chamadas benzedeiras, tem lá ali uma senhora que faz umas rezas, ela é muito boazinha, não leva a nada, e a gente vai lá no consultório, tem a imagem de São José, Nossa Senhora, tem as imagens todas. Mas eu volto a dizer, mas nunca te disse, olha, meu querido irmão, a primeira coisa que você tem que ir fazer é ganhar vergonha na cara e ir-se confessar. Esse é o primeiro passo para a resolução da tua vida. Nunca dizem isso. Depois, constitui uma infidelidade para com Deus. Porquê? Eu viro as costas a Deus, porque garanto-me, meus queridos amigos, nesses sítios Deus não mora. É por isso, inclusive, que se chama ocultismo, porque nós estamos a lidar com forças ocultas. Aqui neste retiro, quando nós invocamos o Espírito Santo, toda a gente sabe o que é que a gente está a chamar. Sabem ou não sabem? É clarinho como água, não é? A palavra invocar quer dizer chamar para dentro. Vem Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que resulta do amor entre Deus Pai e Deus Filho. Quando eu faço, por exemplo, Reiki e invoco
as forças do universo, a energia do universo, os seres de luz, para captar energia e depois vou impor as mãos sobre a pessoa, eu estou a brincar com o fogo, meus queridos irmãos. E nós, no Ministério de Cura e Libertação, se perguntarem aos exorcistas, eles dizem-nos, temos vários casos de pessoas possessas pelo demónio só pelo Reiki. Em São João, o Filho do Homem veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Ora bem, se não há diabo, porquê é que Jesus tinha que vir? Não valia a pena. Certo? Faz sentido? Pronto. Então, como é que eu posso ter, quais são os efeitos que pode ter na minha vida estas práticas? E obviamente que muita gente me dirá, mas a Sra. Arnalda não foi fazer mal a ninguém. O meu filho estava doente, o meu casamento andava mal, o meu pai morreu e eu gostava muito dele e queria saber se ele estava bem. Eu vou-vos ler uma leitura que está no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, e que, curiosamente, nós rezamos antes de cada oração de libertação e antes de cada exorcismo. E que diz assim, é muito conhecida, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que no teu meio não se encontra alguém que queime o seu filho ou a sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. E é em várias situações onde eu li esta leitura, antes sequer de começar a rezar a oração de libertação, em muitos casos o demónio manifestou-se na pessoa, porque o demónio não suporta a verdade. A primeira porta de entrada para provocar problemas pelo demónio é o ocultismo, é a idolatria, é o ir para outros deuses. O que é que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus, adorar a Deus. Eu sou um só Deus, sou o único Deus, amá-lo sobre todas as coisas. E só a Ele prestar culto. Portanto, se eu vou entregar a minha confiança a estas práticas, eu virei as costas a Deus. E fico à mercê do inimigo. E vou-vos dar um exemplo muito concreto, o que se passa nos centros espíritas. Nas pessoas que dizem, eu recebo muitos e-mails a dizer, eu fui a um sítio e disseram que eu tenho dons, que tenho mediunidade. A mediunidade não existe. O que existe é a possessão diabólica. E, portanto, a médium, ou o médium, quando diz, eu vou lá, queria falar com o meu avô. E como eu penso que no céu não há internet, portanto, eu não posso fazer uma chamada de WhatsApp para falar com o avô, vou à médium, e a médium diz que faz a ligação e que incorpora o avô. É mentira, meus queridos irmãos. É pura mentira. É um embuste do inimigo. Lembrem-se que estes seres conhecem a nossa vida toda e um destes seres, tomando conta do corpo da pessoa, da sua voz e dos seus sentidos, pode imitar a voz, os tiques. Eu já vi uma irmã nossa em que a cara dela, à minha frente, transformou-se na cara de um bode. A cara começou-se a mexer. Parecia um bode. A cara dela modificou-se. E, portanto, quando eu vou à médium, e depois há pessoas que me dizem assim, pois, a médium estava lá, a barriga começou a inchar, que é um dos indícios de possessão diabólica. Começou a arrotar muito, que é um dos indícios de possessão diabólica. Revirou os olhos para cima, que é um dos indícios de possessão diabólica. E depois começou a falar, e era o meu avô, porque era a voz do meu avô, e disse coisas que só eu e o meu avô sabíamos. Naquele momento, aquela querida irmã engoliu o anzol, a minhoca, até ao estômago. Porquê? Não, é o meu avô que está ali e tudo o que for dito a partir de agora é verdade. Mentira. Mentira. Portanto, isto é um engano, é um embuste. Depois, as pertenças, curas. Muitas pessoas dizem, eu fui a um sítio, fiz umas rezas e umas coisas, o meu filho ficou curado. E a minha pergunta sempre é assim, durante quanto tempo? E nunca é permanente. Andam uns meses bem, mas depois fica. E depois a resposta varia. Ou fica pior, igual ou com outro problema. Obviamente que estes seres têm
faculdades. Eu posso-vos dizer que, nos casos de possessão diabólica, há pessoas que levantam do chão. Têm uma força que não é delas, é uma força sobre-humana. Uma vez, eu e irmãos meus tentámos segurar uma moça magrinha, franzina, que estava possessa por demónio. Nós praticamente não a conseguíamos segurar, porque a força não era dela. Amém? Portanto, isto é uma questão muito séria. Não é para vos assustar, é para vocês levarem estas coisas a sério e não caírem nestas armadilhas. Eu dou-vos, por exemplo, às vezes quando nós vamos às bombas de gasolina, no expositor tem lá muitas revistas, não tem? Tem a Caras e aquelas revistas que têm os mexericos todos, daquela gente famosa e não sei o quê. E depois, às vezes, eu já vi, às vezes tem assim uns livrozinhos, umas coisas destas assim, certo? Tem Nossa Senhora na capa, deve ser bom, certo? Pronto. Orações e anjos. Orações ao Dr. Sousa Martins. Ora bem, não sei se vocês conhecem, mas quem é da zona de Lisboa sabe que o Dr. Sousa Martins foi um médico muito conhecido, filantropo, que ajudou muita gente. É verdade. Mas era espírita e suicidou-se. E não acreditava em Deus. Portanto, Dr. Sousa Martins não é santo. Portanto, eu não rezo ao Dr. Sousa Martins. Quanto muito, porque eu não sei onde ele está, rezo pela salvação da alma dele. E depois tem, na contracapa, portanto, vejam, Nossa Senhora, a Nossa Senhora de Fátima, salve a Rainha, como rezar a coroa angélica de São Miguel Arcanjo. Mas depois na contracapa diz assim, o vidente de Reguengos, dotado de um elevado grau de vidência e mediunidade, resolve todos os casos espirituais, negócios, amor, aproxima pessoas, abertura de caminhos, exorcismos e benzeduras de casas, empresas, desfaz todos os trabalhos negativos que lhe bloqueiam a vida. Depois tem aqui orações aos anjos, e depois tem uma série de anjos com nomes. Cuidado. Poucos são os nomes de anjos que nos foram dados. Os únicos nomes dos anjos são os que estão na Bíblia. Todas estas revistas que têm inúmeros anjos com inúmeros nomes, quanto muito serão nomes de demónios. É mentira. Portanto, temos aqui, e depois tem verdades, obviamente, até tem aqui, eu vi aqui uma leitura do Deuteronômio. Santa Teresa d'Ávila, nada te perturba, nada te espante, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada me perturbe, nada me espante. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Esta é a maneira como o nosso inimigo funciona, porque mistura verdades com meias-verdades e mentiras. Porque, obviamente, meus queridos, se eu chegasse aqui e vos dissesse uma mentira escarrapachada, vocês acreditavam em mim? Não. Eu primeiro teria que ganhar a vossa confiança, para depois vocês confiarem. Não, o Sr. Arnaldo fala a verdade. E eu depois, no meio, meto-vos assim uma meia-verdade, uma mentirinha, que a gente às vezes até pode achar estranho. Mas o resto é bom, é um bocadinho como um bolo. Quem é que gosta de pavlova? Quem é que sabe o que é pavlova? Poucos sabem. Isto é um crime. Aquilo é tão bom. Temos que fazer uma cruzada para pavlova. Eu vou-vos explicar. Não. Isto é muito grave. A pavlova é feita com suspiro, toda a gente sabe o que é o bolo suspiro, claras em castelo, com açúcar, e depois aquilo é cortado em camadas e leva chantilly por dentro, doce de morango, depois leva mais chantilly por cima e mais moranguinhos frescos. É só posto em cima? Mas eu a que me deram tinha por dentro e tudo. Era uma pavlova GT. Pronto, eu se calhar não descrevi bem, mas tem o suspiro, tem chantilly, tem o doce de morango, tem os morangos, sempre digo-vos, aquilo é de truz. E a pavlova não engorda, nós é que engordamos. Não é?
Ora bem, mas nessa pavlova, se eu for lá dentro e com um frasquinho puser um bocadinho de veneno, quando eu olho para a pavlova, é já. Sabe-me bem, aquilo é docinho, é bom, mas o veneno está lá, o veneno não deixa de lá estar. E, portanto, a ideia que eu vos quero dar é que o ser aparentemente bom não garante que seja bom. Por isso eu tenho que ter cuidado. E, portanto, aqui eu tenho uma série de orações, tenho o vidente reguengo, e depois aqui na última página tenho assim: e dali, magia autêntica mãe de santo. Êxito profissional, felicidade no amor, regresso da pessoa amada, casos de impotência sexual, doenças crónicas, alcoolismo, tabagismo e droga, triunfos em desporto e posições políticas. Notem bem, notem bem. Sorte nos negócios, aumento da clientela, limpezas energéticas, proteção contra os inimigos, resolução de processos judiciais, crescimento pessoal, depressões, tendências suicidas, problemas espirituais graves. Só os autênticos trabalhos de magia podem ajudar a solucionar os problemas, acabe com o seu sofrimento, o desespero e resolva hoje mesmo tudo para mudar a sua vida. Hã? E meta-se na boca do lobo. Entendem, queridos irmãos? Cuidado. Há um só Deus, e nós, católicos, pelo menos aqueles que nos apresentamos perante os outros como católicos e que queremos viver a nossa fé a sério, um católico não vai a nada disso, nem põe lá os pés. Porquê? Primeiro, volto a dizer, atenta contra o primeiro mandamento e é um pecado grave, é um pecado mortal. Depois, dá direito a contaminação e a uma série de problemas. Porque o diabo dá. Padre Gabriel Amorth, o grande exorcista do Vaticano, contou o caso de uma irmã nossa que foi para uma empresa multinacional e ela queria chegar ao topo. E falou com um colega seu. E o colega disse, mas tu queres mesmo chegar ao topo da empresa? Eu quero. Quero ter sucesso. Então hoje à noite vens comigo a um sítio. E ela foi a um sítio e fez uma consagração satânica. Consagrou-se ao demónio. E em 6 meses ela estava como diretora da empresa. Como é que vocês acham que muitas cantoras e cantores conhecidíssimas, obviamente eu não vou dizer os nomes, e inclusive algumas delas e alguns deles já assumiram publicamente as consagrações que fizeram, ou então se vocês repararem nas suas letras, ou se repararem nos efeitos visuais que fazem nos seus espetáculos, têm o mundo aos seus pés, tal como Satanás disse a Jesus no deserto, quem se lembra? Adora-me, tudo o que vês aqui será teu. E Satanás dá. Só que, meus queridos, se tiverem uma dívida para cobrar, deem-lhe a ele, porque é o melhor cobrador que eu já vi. Não desiste, não desiste. E cobra com muito juro e muito caro e com muito sofrimento. O que é que aconteceu com esta nossa irmã? Ela, obviamente, que chegou ao topo da empresa, tinha dinheiro, poder, na boa, como se diz agora. Simplesmente depois veio o pagamento. O demónio dá, mas mais tarde ou mais cedo começa a fazer uma teia à volta de... A pessoa está a dormir, não consegue dormir, vê vultos durante a noite, começa a andar ansiosa, triste, depressiva. Ela tinha ataques de fúria que batia com a cabeça na parede, tinha que ir para a casa de banho esconder-se e batia com a cabeça na parede. E a certa altura começou a ficar em tão mau estado que depois de ter percorrido, lá está, as coisas todas onde não devia ter ido, finalmente foi pedir ajuda à igreja e foi ter com o padre Gabriel Amorth. Ela foi liberta, teve que ser sujeita a vários exorcismos e foi um caso muito complicado. Porquê? Porque ela fez uma consagração. E vejam, a palavra consagração tem um poder muito grande. Quando eu me consagro a Jesus por Maria, o que normalmente é dito a consagração a Nossa Senhora, o que é consagrar? Consagrar é dedicar aquela coisa ou aquela pessoa só àquilo. Eu dou-vos um exemplo. Numa nova igreja, todas as alfaias litúrgicas, o cálice, a patena, tudo isso tem um rito de consagração.
Eu não posso fazer mousse de chocolate e meter dentro do cálice da missa. Porquê? Porque aquele cálice foi consagrado só para aquilo. Quando eu faço uma consagração a Jesus, quando eu faço uma consagração a Maria, aos santos anjos, eu digo no meu íntimo, eu sou todo vosso. Como a gente diz, ó Senhora minha, ó minha mãe, quando fazemos a consagração. Exatamente do outro lado, quando eu me consagro ao inimigo, ele diz-me, é meu. E por isso nós ouvimos tanta vez o Zemário dizer, ela é minha, eu não saio. Não saio. Não saio. Há um pacto, há um acordo. O yoga, o reiki, todas estas coisas vieram, muitas delas do Oriente, e pertencem a um movimento que se chama Nova Era, New Age. E esse movimento começou a entrar muito na Europa cerca dos anos 50, com mais força, antes já havia, por causa da Madame Blavatsky, da teosofia, e começou a entrar dos anos 50, anos 60, depois dos anos 70, teve um impulso muito grande. E vejam, aconteceram várias coisas. Com o fim da Guerra do Vietnã e com um festival que houve nos Estados Unidos, os mais velhos são capazes de se lembrar, o festival do Woodstock, com o início do movimento hippie, criou-se um movimento nos Estados Unidos cultural que depois se espalhou pelo mundo inteiro, onde aquela geração se revoltou contra a moral instituída, porque dizia que os pais eram opressivos, a igreja era opressiva, porque não me deixa fazer nada. E, portanto, daí vem um movimento que começou a potenciar o sexo livre, o aborto, a contracepção, o divórcio e por aí adiante. E ao mesmo tempo que a sociedade ocidental se começou a afastar da sua matriz cristã, caiu no materialismo, mas caiu também muito no neopaganismo, que é, eu não vou à missa, mas vou fazer reiki. Eu não vou à missa, mas vou fazer um retiro espiritual, onde vou fazer yoga, onde vou fazer meditação transcendental, onde vou, como eu, porque eu já andei na Nova Era no início, não é? E havia uns exercícios que faziam, quando era jovenzinho, que era, eu deitava-me e ia, viagens astrais, eu vou sair do meu corpo e vou passear por aí. Agora mais isso. Boa. O problema é que as pessoas se metem nestas coisas. E abrem o seu coração e a sua alma. É a mesma coisa, eu dou sempre este exemplo, meus queridos. Se eu tocar à vossa porta, se eu tocar à campainha ou bater à porta, o que é que vocês fazem? Perguntam quem é. Porque se eu não perguntar quem é, o que é que pode acontecer? Eu abro a porta sem perguntar e pode ser o Arnaldo para dar um abraço ou pode ser alguém para me assaltar e me matar. Quando eu me entrego a estas práticas, e que vale eu abrir com a minha vontade, a minha espiritualidade, a coisas que não são de Deus e que podem ter graves distúrbios de origem diabólica. Acreditem em mim. Ora bem, eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, do yoga. Há muitas pessoas, quando eu falo no yoga, têm sempre muita dificuldade em perceber porque que o yoga é mau. Oh, Sr. Arnaldo, mas eu não posso fazer yoga como ginástica? Não, não podes. Eu dou-te, por exemplo, dou-vos um exemplo. Diz aqui as 8 pétalas do yoga. O yoga é constituído por 8 pétalas que se vão revelando progressivamente aos praticantes. As disciplinas éticas externas, o yama, as observâncias éticas internas, o niyama, as posturas, os asana, o controle da respiração, o pranayama, o controle e o recolhimento dos sentidos, o pratyahara e a concentração, a dharana, a meditação, tem outro nome que eu nem quero dizer, e a absorção da beatitude. Isto é ginástica, meus queridos? Não é? Pois não. O que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar de uma espiritualidade. Portanto, todas estas práticas que estão englobadas na Nova Era, na New Age, vieram do Oriente, do confucionismo, do hinduísmo e do budismo. E todas elas têm por base um conceito que é perfeitamente contrário ao cristianismo.
Para nós, cristãos católicos, quem é Deus? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Para eles, não. Deus é uma energia. E todos os problemas que nós temos na nossa vida, quer de saúde, quer a nível de comportamento, são por distúrbios de energia, são distúrbios energéticos. E, portanto, vocês, com certeza, quem andou nestas práticas, lembra-se que eles falam muito em reequilibrar as energias, as boas energias, as más energias. Nós vemos no Mistério de Libertação os problemas que as pessoas vão ter quando se entregam ao Reiki, sobretudo, que é a prática mais perigosa, quando se entregam ao Yoga, ou, por exemplo, quando andam na acupuntura. A acupuntura também, meus queridos irmãos, a acupuntura não tem a ver com o sistema nervoso, tem a ver só com o reequilíbrio de energias. Fala-se sempre em energias. Portanto, não tem base científica, quanto muito será uma forma de magia. Lembra-se o que é que eu vos li há bocado? Sobre a magia e a adivinhação? Amém? Muitas pessoas acabam por ter problemas por duas razões. Primeiro, porque lhes foi feita bruxaria contra essas pessoas. Eu vou explicar um bocadinho sobre isto. Mas, Sr. Ronaldo, eu sempre pensei que esta história das bruxarias e isso, que isso não existe. Isso é uma história. É uma peta. Existe, meus queridos. Porquê? Porque as pessoas, o que nós chamamos os operadores do oculto, que se dedicam a estas práticas, eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho um querido casalinho que acompanho, que os dois se manifestam quando nós rezamos por eles, não conseguem ter filhos, têm dificuldade em rezar, agora já estão melhores, e financeiramente, a vida deles, aquilo é uma tribulação. E é sabido que da parte de familiares, por uma questão de vingança, porque ele tinha negócios com a família e se afastou e resolveu começar a fazer um negócio sozinho, então terão feito qualquer coisa contra ele e contra ela. E, portanto, a gente vê no dia-a-dia o que eles sofrem. Portanto, quando alguém faz magia negra sobre alguém, o demónio atua e vai tentar atacar aquela pessoa. Como é que eu me posso defender? Estando em estado de graça. É por isso que é importante. E é por isso que eu costumo dizer. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e pedem ajuda e dizem assim, não, o Sr. Ronaldo não está a perceber. É que a minha vizinha não gosta de mim. E se calhar até é verdade. E pôs-me um sapo com a boca cozida à porta e manda-me panos pretos para dentro do meu quintal e regou-me pragas e faz assim 30 por uma linha. E eu tenho que dizer a essa irmã, certo, isso até pode ser verdade. Há provas, certo. Mas o que aqui a minha irmã tem que se preocupar é mais com aquilo que lhe fizeram, tem que se preocupar com duas coisas. O que é que eu fiz e não devia ter feito e o que é que eu não fiz e devia ter feito. Porque se eu fizer aquilo que devo e não fizer aquilo que não devo, não há nada que me possa pegar. Porque estes dois estão do meu lado. O Salmo diz, podem cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, nada me tocará. Amém? Portanto, isto funciona de duas maneiras. Eu tenho que me afastar do mal, eu tenho que me afastar de tudo o que não é de Deus, e para me afastar destas coisas, eu tenho que confiar em Deus. Sr. Ronaldo, mas eu já estou cansado de sofrer. Para os que amam a Deus, tudo concorre para o seu bem. Para os que amam a Deus, tudo concorre para o seu bem. E se Deus permite que tu tenhas algum sofrimento na tua vida, te garanto que é para algum bem. Pode ser um bem direto para ti, pode ser um bem direto para os teus. Em quantas famílias Deus tem permitido que haja uma pessoa que sofre com doenças, com cancros, com problemas, não só para salvar a sua alma, mas para ajudar a salvar os seus? Quantos eu conheço? E é a velha história, alguns estão aqui já me ouviram que eu dou sempre este exemplo.
Quem é que está disposto aqui a cumprir aquilo que Nosso Senhor disse? Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz ao fim de semana, todos os dias, e siga-me. Então, estão todos dispostos a pegar na cruz, que o Senhor permitir? Então tem que rebobinar. Quem é que quer ir para o céu? Pronto. Eu vou-vos contar um segredo. Sem cruz não há céu. Não há. Não há. Ouçam, quando Nosso Senhor diz assim, quem quiser seguir-me, onde é que Jesus está? No? Portanto, quem quiser seguir-me, quem quiser ir ter comigo, e Ele próprio disse, onde eu estiver estarão os meus. O mesmo Jesus que diz, onde eu estiver estarão os meus, disse, quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, eu até estou disposto, vamos partir, eu vou perguntar outra vez, quem aqui está disposto a aceitar amorosamente as cruzes que Deus permitir na sua vida? Já melhorou, mas mesmo assim... Pois, é o que a Claudina estava a dizer, ó Sr. Arnaldo, depende da cruz. Certo? Eu estou preparado para sofrer. Epá, mas não abuse. Não abuse. Não abuse. Então a Claudina está a perguntar, como é que eu me protejo dos ataques das outras pessoas? Por exemplo, eu tive uma querida irmã que me pediu ajuda, que diz assim, eu sou muito invejada. Tem muita inveja de mim. E, meus queridos irmãos, a inveja, em certos casos, mata. Eu já vi pessoas serem muito atormentadas por causa da inveja. Mas porquê? Porque elas não tomam as vitaminas. É como ao corpo. Não é? Se eu quero ter um corpo como deve ser, tenho que me alimentar bem. Tenho que me lavar, tratar da minha higiene. Com a alma é a mesma coisa. Se eu não vou à missa, todos os domingos... Se eu não me confesso, não faço boas confissões regularmente. Se eu não estudo a palavra, conhecendo a Bíblia, para conhecer Jesus e amá-lo mais. Se eu não perdoo. Vou dizer outra vez. Se eu não perdoo. Ouviram? Se eu não perdoo. Se eu não rezo o terço. Se eu não amo a Deus, se eu não ponho Deus em primeiro lugar, se eu não fizer isso, e então se eu juntar as duas coisas, que é, eu vou ao ocultismo à nova era, e ainda por cima me afasto da igreja dos sacramentos, tenho a receita certa para mais tarde ou mais cedo dar chatice. E desengana-se, meus queridos irmãos, porque há muita gente, vocês podem pensar assim, Sr. Arnaldo, mas eu vejo o meu vizinho ao lado, alta casa, belo carro, vão de férias, tem uma vida na boa. Será? E tem paz no coração? Tem alegria? Muitos não têm. E mais tarde ou mais cedo, porque volto a dizer, Deus não dorme, Deus é justo. E mais tarde ou mais cedo isso vai ter repercussões. Portanto, para eu ser liberto disto, para eu não cair nestas situações, eu devo, de uma maneira séria, renunciar a tudo isto. E eu vou-vos dar alguns exemplos. Reiki, yoga, acupuntura, pêndulo, shiatsu, tai chi, iridologia, mindfulness, constelações familiares, meditação transcendental, todas taças tibetanas, hipnose, que é uma forma de magia. Tudo isto são formas aparentemente boas, mas que nos podem levar a ter graves distúrbios de origem diabólica. Acreditem em mim. Porque eu vejo isto todos os dias. Precisam de fazer boas confissões e precisam de confessar isto tudo. Precisam de perceber que, Sr. Arnaldo, mas eu quando fui ao centro espírita ou quando fui ao terreiro, eu não tinha consciência. Mas agora tens, agora sabes. Então, arrepende-te, pede perdão a Deus,
toma o firme propósito de nunca mais pôr lá os pés, e dou-vos um conselho, na confissão, quando confessarem estas coisas, devem dizer, em nome de Jesus, eu renuncio ao Reiki. Em nome de Jesus, eu renuncio ao Yoga. Em nome de Jesus, eu renuncio ao ocultismo. Em nome de Jesus, eu renuncio à superstição. Por exemplo, quando vêm as criancinhas nos batizados que têm aquelas pulseirinhas que têm a medalhinha Nossa Senhora das Graças, um crucifixozinho, um trevo de 4 folhas, um corno, uma figa, a árvore da vida, a mão de Fátima. Não, porque é como dizia, como alguém uma vez me disse, Sr. Ronaldo, tenha lá paciência. Deus é bom, mas o diabo também não é mau. A gente tem que estar bem com os dois. A mão de Fátima, vocês conhecem o que é a mão de Fátima? Que está muito na moda, que tem aqui uma coisinha. Não tem nada a ver com a nossa Fátima. É uma mão assim, com uma coisinha redonda aqui, que está muito na moda, as senhoras andam com isso. Não andem. E não andem com a árvore da vida. Sabem qual é a verdadeira árvore da vida? Está ali. Aquela é a árvore da vida. Aquela é a árvore que dá vida. Aquela é a árvore da vida. Caça sonhos, espanta espíritos, aquelas coisas que as pessoas têm nos carros que parecem dos índios, que têm umas penas e umas coisas assim. Nada disso, nada disso. Se quiserem ter lá uma coisa, tenham uma medalha, tenham um terço. Sim, há uma estrela invertida, que se reparar, se puser aquilo sobreposto na cara de um bode, coincide com a cara de um bode. É essa a estrela satânica, não é? Dou-vos, por exemplo, quem é que conhece o símbolo da paz dos hippies? É um círculo com uma coisa assim e que se usou muito tempo. Isso é um símbolo satânico porque o que está ali é uma cruz invertida. Portanto, e eu aconselho, principalmente às senhoras, que têm uma volta à vossa bijuteria, o símbolo infinito, sapos, mochos. Obviamente que os sapos e os mochos não têm culpa nenhuma, eles não fizeram mal a ninguém. Mas a questão é que, deixa-me acabar. A questão é que o sapo e o mocho estão muito associados ao ocultismo. Cristais. Há pessoas que andam com cristais ao pescoço, mas não andam com um crucifixo. Não são os cristais que me vão curar, não são os cristais que me servem de sacramental para me proteger. Não são os cristais nem as pedrinhas. São sim uma medalha abençoada por um padre ou um crucifixo. Quem é que tem Budas em casa? Graças a Deus. Pronto. Ó, Sr. Arnaldo, mas então, diga-me lá uma coisa, mas o budismo é mau? Ele é tão fofinho. Não. Quem é que tem elefantes com a tombra para cima? Mas veio da África ou veio da China? Pronto. Tem que ter cuidado porque, assim, hoje vindo da China, do Oriente, não estou a falar dos que vêm da África, isso é diferente, que é para dar sorte, não é? Portanto, tudo isso nós usamos. Mas voltando ao budismo, ao Buda, porquê que eu não devo ter Budas em casa? Os 12 princípios, portanto, eu tirei isto da internet, do grupo de estudos Zen, os 12 princípios básicos do budismo, e diz assim: a autossalvação é uma tarefa urgente para qualquer homem. Ouves bem? Então, eu salvo-me a mim próprio ou quem é que me salva? Muito bem. A realidade é indescritível e um Deus com atributos não é a realidade final. Acham que isto está certo? A realidade é indescritível e um Deus com atributos. Sabe o que é o atributo? O atributo é uma coisa que me define. Se é bom, se é mau, se é amoroso. Não é a realidade final. Deus é Pai, omnipotente, omnisciente, bom, amor. Deus não tem atributos? Não é a realidade final? Claro que é. Percebem onde é que está o veneno?
Todos os homens e todas as outras formas de vida contêm a potencialidade da iluminação e o processo consiste, portanto, em tornar-te naquilo que você é. Olha para dentro, tu és Buda. O que é que isto quer dizer? É como disse Satanás no jardim do Éden. Sereis como deuses. Entendem os perigos destas coisas e o engano que isto tem. Buda disse, trabalha para a tua própria salvação com diligência. O budismo não conhece qualquer autoridade, rebeldia, salvo a intuição do indivíduo, e essa autoridade é apenas para esse indivíduo sozinho. Logo, és Deus de ti próprio. Quem é que fala assim? Muito mais haveria por dizer, meus queridos irmãos. Eu tentei dar apenas uma pequenina pincelada nestas coisas e avisar-vos para os perigos que correm ao irem e ao se entregarem a estas práticas. E também de se afastarem de Deus, do seu amor, dos seus sacramentos. Ó, Sr. Arnaldo, mas eu vou à igreja, eles vão lá à igreja, como eu já ouvi, eles batem no peito, mas cá fora são piores que eu. Reza por eles. Essa é uma boa desculpa de quem não quer fazer nada. Essa é uma boa desculpa de quem não quer fazer nada. Só há uma igreja, meus queridos irmãos, só há um único Deus que salva, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único. Buda ressuscitou, Maomé ressuscitou, que eu saiba, não. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Só há uma igreja, só há um Deus, só há uma espiritualidade. É esta. A igreja pode ter problemas? Tem. A igreja é feita por homens, tem defeitos? Tem. Mas é a única e é nossa. É como a família, é como o casamento, é como os filhos. Tem defeitos, faz parte. Deem o vosso melhor. E se há aqui alguém que andou nestas práticas e que acreditou naquilo que eu disse e que quer renunciar a estas coisas, confessem-se quanto antes, renunciem, deem uma volta nas vossas casas, tudo o que estiverem lá ligado a estas coisas, deitem tudo fora. Não tenham coisas dessas em vossa casa. Amém? Valeu a pena? Diga, minha irmã. O olho grego? Pois, o olho do mal olhado. Tem lá um martelo. Não, pronto, mas tem consciência disso, não é? Que há muito. É. E outro dia vi uma irmã nossa com uma dezena, e era uma dezena, para a gente rezar, e no meio da dezena tinha um olho gordo, o olho grego, do mal olhado. Não é? Portanto, vejam, é a velha história, tudo isto se mistura. Estejam atentos, não tenham estas coisas, libertem-se disto e acreditem que Jesus vos ama muito e quer a vossa salvação. Tudo aquilo que eu vos disse é para o vosso bem. Ok? Amém?